Olá, tudo bem? Eu sou o Thomas e vou fazer um comentário sobre as questões de história nessa segunda fase da Unicamp. Como sempre, uma prova bastante exigente, né? E trazendo aí alguns aspectos consolidados desse grande vestibular. Por exemplo, questões em que um item está mais apoiado na interpretação do texto e não necessariamente em conteúdo, né? A questão 13, por exemplo, é sobre filosofia ali no período medieval e mais especificamente no contexto do Império Bizantino, né? O item A é possível responder a partir de uma boa leitura do texto. E aí um item que já pede, né, domínio de conteúdo, conhecimento, como é o caso, por exemplo, do item B. Um outro aspecto que é consolidado nessa prova, a Unicamp faz questão de divulgar isso também nas suas oficinas, nos seus workshops, né? É essa preocupação de abordar temas do passado e buscar que fazer com que o aluno estabeleça alguma relação com questões da atualidade, né? Ou de alguma forma aproveitando essa reflexão para então abordar temas mais atuais. Então, por exemplo, aquela questão que aborda movimentos sociais no Brasil republicano, o exemplo clássico pode ser Canudos, né? E aí um item B que fala do cinema novo, uma questão um pouco mais recente, de artes inclusive, né? De uma história então mais recente do Brasil. Ou talvez um exemplo melhor, né? A questão 16, que fala de uma geração de autores da década de 1930, no caso Gilberto Freire, e aí na letra B pede um exemplo de movimento social relacionado a questões raciais, já das décadas de 60, 70, 80 ou 90, né? Uma questão mais atual, mais recente. Ou, talvez, o melhor exemplo, o exercício 18, que pergunta sobre a criação da Acnur, né, a Agência para os Refugiados da ONU, lá em 1950, então é um item de contexto, né? E aí uma letra B que pede para relacionar a criação dessa agência e a condição dos refugiados com o problema dos direitos humanos e da cidadania. Então é claro que também toda a discussão que existe hoje em dia sobre a questão dos refugiados ao redor do mundo provoca essa reflexão e serve de referência para o aluno responder o exercício. Tivemos uma questão também sobre a história da América, que aborda um tema consolidado também na prova da Unicamp, né, além dos direitos humanos, ou movimentos sociais, ou a questão racial, a questão 14 trazendo aí esse tema do encontro de diversas culturas, né, a relação com o outro e como é que então a gente lida com as diferenças, né? Então, um tema clássico aí na questão 14 que é o encontro dos nativos na América com os europeus e os desdobramentos disso. Uma prova bastante exigente. Ela não trouxe dessa vez nenhuma análise de imagem, mas trouxe bastante texto. O aluno tinha que fazer uma leitura bem atenta, cuidadosa. Como também aparece no programa da Unicamp, a parte de filosofia, ela aparece associada ao programa de história, né, que foi o caso dessa questão número 13. E também acho que vale aqui comentar essa questão de história contemporânea, né, em que o aluno tem que abordar num item a história do século XIX, constando a Segunda Revolução Industrial. Depois, no item B, já avança um pouco mais, falando do período da paz armada e esses momentos que antecedem a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a prova também traz uma outra tendência, um outro aspecto consolidado, que é uma preocupação um pouco maior com a história contemporânea e com o Brasil republicano. Então, é uma prova trabalhosa, né, exigente, mas um aluno bem preparado, estudioso e atualizado, né, teria então condições de encontrar aí a melhor resposta. Estamos torcendo pelo seu sucesso, um abraço e até a próxima.